Fala galera, beleza? Estamos aí com a Revolução Russa, né? Vocês já tiveram essa aula aí na quarta-feira. Agora eu vou deixar o vídeo para vocês aí, na parte 2 da Revolução Russa. Vou retomar com vocês, peço que vocês assistam a aula, né? Caso tenham dúvida, só entrar em contato comigo aí pelo WhatsApp ou pelo grupo. E vou estar postando atividade para vocês. Muito bem, nas revoluções de fevereiro, que eu tenho na página 11, agora que vocês têm aula, tem apresentação, acho bacana que vocês assistam a aula com apostila e marquem na apostila as partes mais importantes, né? Fevereiro de 1917, nós vamos ter aqui, de fato, a renúncia e queda de Nicolau II. Né? Você vai ter uma movimentação popular liderada pelos partidos Cadete e Menchevique. Né? Quem vai ser o cabeça aqui do partido Cadete vai ser a burguesia. Os mencheviques são a minoria da classe operária que não acredita na possibilidade de implantar o socialismo na Rússia, né? Após a queda de Nicolau II. Eles queriam tirar Nicolau II do poder e conseguiram, tá bem? Né? O grupo conservador que depois vai formar ali o Exército Branco, né? Lá na frente. Então nós vamos ter a formação de um governo provisório, né? Organizado aqui pelo partido Cadete, né? Junto com os mencheviques, que eram rivais dos bolcheviques. Os bolcheviques eram a maioria, né? A maioria do grupo proletariado, a maioria dos operários que realmente, né? Se organizavam nos sovietes, que eram assembleias, né? Congresso, Assembleia, um espaço utilizado para eles discutirem as ideias socialistas, que através de uma luta de classes, de uma guerra civil, de um derramamento de sangue, seria possível retirar Nicolau II do poder. Mas só que esse governo provisório, né, o grupo do Cadete, do Menchevique, principalmente do Cadete, eles não cumpriram com o que foi prometido ao exército da Rússia. Né? O exército da Rússia, como eu já disse várias vezes, ele não tinha mais estrutura e condições de se manter em guerra, cara. Já estava extremamente desgastado, né? Um exército desgastado que não tinha armamento, não tinha tática, não tinha tecnologia para enfrentar os alemães. Então eles queriam sair da Primeira Guerra Mundial. E além do mais, a Primeira Guerra Mundial estava custando muito caro para os cofres da Rússia. Acontece que essa galera aqui, ó, cadete menchevique, essa turma não tirou o exército da Primeira Guerra Mundial. Ao contrário, eles reforçaram os laços com a Tríplice Entente, né, com a França e com a Inglaterra. E aí, então, sabendo disso, o Lenin, exilado desde 1905, ele retorna à Rússia para dar apoio aos bolcheviques. Como slogan, pão, paz e terra. Né? Pão para os pobres, paz para os operários, né, investindo aí na melhoria de salários e redução de carga horária de trabalho por dia, e terra para os camponeses. Todo poder aos sovietes, ou todo poder aos bolcheviques, todo poder à classe operária. A ideia aqui seria fazer uma ditadura do proletariado. Né? Quer dizer, na ditadura, quem vai estar no poder será o povo, representado pela classe operária e camponesa também. Tá? Então o exército, de certa forma, vai apoiar o movimento bolchevique, ocupando prédios públicos e outras áreas, né? E outras áreas. E aí nós vamos ter então o início aí o início da formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Só que isso não aconteceu de modo pacífico, né? Porque os cadetes e os mencheviques, junto com a nobreza, junto com parte do clero da Igreja Católica Ortodoxa, nobreza católica ortodoxa, burguesia e uma pequena parte da população que não acreditava, que não estava de acordo com a política socialista dos bolcheviques, que na verdade era comunista, né? Que vão formar aqui o Partido Comunista, né? Eles vão bater de frente aqui. Nós vamos ter uma guerra civil entre esses grupos aí. Os bolcheviques fizeram a reforma agrária, né? Que é uma divisão de terras, vão estatizar a economia, vão estatizar os bancos, as indústrias principalmente, né? Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que na formação dessa potência socialista aqui, desse país socialista, da União Soviética, a propriedade vai mudar de dono. Né? O banco deixa de pertencer a um terceiro, ou a pertencer a uma pessoa, um grupo de pessoas, vai pertencer ao Estado. A indústria deixa de pertencer a alguém, a um burguês, a um empreendedor, e vai pertencer ao Estado. Né? Não pertence ao povo, vai ficar nas mãos do Estado. Então pouca coisa vai mudar. Isso aí eu vou comentar lá no próximo slide. Né? Nesse slide aí da página 15, nós vamos ter a guerra civil. É o que eu disse para vocês, né? A nobreza,
a Igreja Ortodoxa, a burguesia, e aqui o grupo dos mencheviques, né, e no setor popular, que não era a favor do comunismo, vão se opor ao Exército Vermelho. Isso se organizou no Conselho dos Sovietes, liderados por Leon Trotsky. Né? Acontece que o Exército Vermelho conseguiu vencer o Exército Branco porque eles tinham um apoio muito importante que o Exército Branco não tinha. Qual era esse apoio? O apoio do Exército. Porque os bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, o tal do Stalin, ele vai entrar aí, né? Ele vai ser oportunista. Né? Eu não sou simpático ao Stalin, nem um pouquinho. Ok? O Stalin é oportunista que vai dar um golpe aqui no Trotsky. Eles vão conseguir essa guerra, né? Vão conseguir vencer essa guerra aí. Vão conseguir vencer esse conflito. E aí então eu tenho a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aí eu tenho a presença do Stalin, do Lenin e do Trotsky. Lenin vai ser o líder, ele que vai iniciar aí a organização da União Soviética. Tá? Só que ele vem a falecer em 1924 e depois a disputa, né, do cargo de Lenin, do poder de Lenin, vai ser aqui feito por Trotsky e por Stalin. Muito bem. Nós vamos ter na página 16 até a página 18 a consolidação do regime comunista. Coloquei alguns termos chaves e importantes aí, né, para a gente entender como é que isso aqui funcionou. Nós temos aqui a implantação da NEP, que é a nova política econômica. Essa nova política econômica, que perdurou de 1922 até 1928, admitia a iniciativa privada. Né? Se eu falo da iniciativa privada, quer dizer, né, que eles vão dar espaço aqui para a burguesia estar atuando na economia da União Soviética que vai se formar aqui. Ok? E vão também abrir as suas fronteiras para investimentos externos, principalmente no setor industrial, né, no setor de energia e no setor de siderurgia. Tá bem? Porque é o seguinte, né? Para que a União Soviética se tornasse uma potência econômica, ela precisava se desenvolver industrialmente, como aconteceu com a França, como aconteceu com a Inglaterra, com a Alemanha e com a Itália. Mas acontece que os comunistas não tinham capital e nem tecnologia para investir nisso aí, para começar a partir deles mesmos. Então eles importaram essa tecnologia, importaram esse capital industrial e deram essa abertura aqui para a burguesia, para se desenvolverem industrialmente, tá certo? E economicamente também, tá bem? Então ele vai dar uma certa liberdade para a burguesia, né? Porque burguesia e socialistas são rivais. Os burgueses vão beber aí, né, da fonte do capitalismo liberal, né? Os liberais são burgueses, os burgueses são da direita, os socialistas são da esquerda. Teoricamente, socialistas representam operários, camponeses e classe de trabalhadores, tá? Nós vamos ter pontos positivos dessa iniciativa privada aqui no campo. Mas na cidade, né, na cidade, na área urbana, no setor industrial, isso não vai ser interessante, porque a burguesia ainda assim, né, vai conseguir se prosperar em cima da exploração do proletariado. Tá? Quer dizer, então pouca coisa mudou, né, para o proletariado aí nesse governo provisório. Vamos pensar que isso aqui é um governo provisório, não aquele lá atrás dos cadetes mencheviques, mas dos bolcheviques. Tá bem? E aí os operários, né, que é o grupo do proletariado, vai ficar magoado com isso aí, né, e vai começar a pressionar, até que quando o Partido Comunista se sente fortalecido, né, após ver que a Rússia conseguiu se desenvolver, né, ganhou um certo avanço aí no setor da indústria, no setor da economia, eles vão fundar aqui a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vai ser o URSS, tá bem? Só que aí, nesse momento aqui, eu vou ter uma disputa. Em 1924, né, com a morte aí com o falecimento de Vladimir Ilyich Ulyanov, ou seja, com o falecimento de Lenin, a disputa do poder vai ficar entre Stalin e Trotsky, tá certo? Como eu disse na aula para vocês, eu tenho o seguinte, o Trotsky tinha uma visão diferente da de Stalin. Trotsky tinha visão de expandir, ele tinha visão de expandir o socialismo para o mundo,
né, de internacionalizar o socialismo. Já o Stalin não. O Stalin tinha ideia de manter o socialismo somente na União Soviética, naquele certo momento ali. Né? O Trotsky era um cara que liderou aí o Exército Vermelho, né, que tinha o poder da palavra lá nos sovietes. Era um cara que tinha uma oratória muito boa. Vou citar alguns presidentes brasileiros que têm uma oratória muito boa. Fernando Henrique Cardoso tem uma oratória muito boa, né, o sociólogo. Getúlio Vargas tinha uma oratória fantástica. Né? O Lula, apesar dele, né, cometer algumas gafes aí, ele é um cara que tem uma oratória que comove, né, parte da população. Agora, quem tem uma oratória ruim, mas ruim mesmo, igual a do Stalin, nós temos aí a Dilma que tinha uma oratória super confusa, e o Bolsonaro que tem uma oratória muito ruim também. Né? Não estou falando qual presidente que é bom ou qual que é ruim, estou falando do discurso, da oratória. Né? O Ciro Gomes é um cara que tem uma boa oratória, né? Ele discursa bem, fala bem. Né? Agora, a Dilma tinha uma oratória horrorosa, né? O próprio Bolsonaro tem um discurso horrível, o Stalin também tinha um discurso muito ruim. Mas acontece que o Stalin foi concentrando o poder em suas mãos e ele começou a perseguir o Trotsky. E o Trotsky vai se exilar para o México. E no México ele vai sofrer uma emboscada. Né? Eu tive uma professora que disse que ele morreu com machadadas na cabeça. Já tem outros materiais, outros livros aí que vão dizer que o Trotsky morreu com a britadeira, né? Aquela máquina grandona assim de quebrar pedra, ok? Na cabeça no México, cara. E aí então, né? Ele vai propor aqui a expansão das repúblicas socialistas soviéticas. Né? O Stalin vai vencer essa disputa, assume o poder em 1928, considerando que a NEP, a nova política econômica, já tinha cumprido seu papel. Então, a partir desse momento, a burguesia, né, já não tem mais a liberdade de empreender na Rússia. Tudo agora passa a ser concentrado nas mãos do Estado. Ele vai propor na sua página 18 aí, os planos quinquenais, né, pondo fim à liberdade econômica, submetendo a economia ao rígido controle do Estado. A burguesia não manda nada mais. Quem manda agora é o Estado, tudo está nas mãos do Estado. Esses planos quinquenais eram planos que eram feitos para cada 5 anos. Né? A cada 5 anos você tem um planejamento econômico, social, político, agrário, financeiro, um investimento pesado na indústria bélica, na indústria de armas. Né? No campo, as pequenas propriedades familiares deixavam de existir, dando lugar às grandes fazendas estatais. Olha só, o campo é estatizado, tudo passa a pertencer ao Estado agora. As indústrias passam a pertencer ao Estado, os bancos pertencem ao Estado. E quem representava o Estado? Vou fazer aqui, ó, vou fazer o seguinte. Deixa eu trocar o meu ponteiro aqui. Ó. Eu vou imaginar que aqui eu tenho um Estado, um grupo de pessoas que está na cúpula do poder e que representa o Estado. Ok? Agora aqui eu vou colocar um P, que eu tenho um povo. Né? Aqui eu tenho um povo. Deixa eu ir riscando aqui. Ó, aqui eu tenho um povo. Beleza, né? Legal. Acontece que o povo não tinha nada, né? Não tinha indústria, não tinha campo, não tinha banco, tudo pertencia ao Estado. Então quer dizer o seguinte, que nós temos aqui que as riquezas de uma nação, as riquezas da nação, vai pertencer a um pequeno grupo de pessoas que estão no Estado. Não é a mesma coisa que você tem no sistema capitalista. No sistema capitalista você tem uma grande quantidade de riqueza concentrada nas mãos de um pequeno grupo de pessoas. Tá certo? Você tem no sistema capitalista um grande grupo de assalariados, né, de trabalhadores da massa, que pagam muitos impostos para pagar os salários altíssimos, né, do Senado, do governo, né, do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. E aqui também é a mesma coisa, cara. Aqui é a mesma coisa, né? Você tem o camponês e o operário trabalhando, né, para pagar os custos do Estado. Quem é o Estado? O Estado é esse cara aqui, é o Stalin, né, quem está no poder. E aí que você vai ter no século XIX, um revolucionário aí, um anarquista, o Bakunin, né, que ele vai ser contrário. Isso eu já falei na aula anterior, naquela primeira aula. Esse cara aqui, ó, o Mikhail Bakunin, deixa eu tentar escrever o nome dele aqui. Ó. Ele vai dizer o seguinte: não existe nenhuma forma de Estado que vá atender, né, a maioria da população da mesma forma que atende a minoria. Não, não é Bakunil, não, é Bakunin. Pensei em outra coisa aqui. Deixa eu usar minha borracha aqui. Deixa eu ver se o Toque vai pagar tudo. Vamos ver. Aí,
Então, acontece o seguinte, não existe um Estado socialista, não existe o Estado liberal capitalista, não tem um Estado nazista, não tem Estado fascista, não tem um Estado das ditaduras militares, as ditaduras socialistas, a ditadura socialista soviética da Coreia do Norte, não existe Estado nenhum que vá atender a maioria da população, que vai fazer o bem para todos da mesma forma que faz para a minoria. Então, a crítica muito grande aí, né? O que a gente vê hoje, que a responsabilidade do Estado com o povo é de oferecer, né, políticas públicas que venham atender aos interesses de todos da seguinte forma, oferecendo serviço de saúde, educação e garantindo emprego para todos e renda, ok? Essa é a nossa proposta, né? Essa ideia que você tem hoje da discussão de capitalista, socialista, comunista, isso não existe mais não, gente. Ok? Mas vou parar por aqui, né? Vou dizer que agora, né, nós vamos estar de olho nesse camarada aqui, ó, né, no Stalin, ok? É esse cara aqui que na Segunda Guerra Mundial ele vai sair muito fortalecido, porque vai ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas que vai derrotar, né, o principal alvo da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista de Adolf Hitler.